Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje estamos aqui, né, justamente para trabalhar alguns dos apontamentos, né, algumas das atualizações principais acerca do direito constitucional, né, dentro desse nosso último ano. Lembrando-se sempre, né, que nós tivemos aí recentemente a aprovação de algumas emendas constitucionais. Óbvio que algumas de maior relevância, justamente para o concurso, né, de outorga de delegações. Então, é justamente sobre elas que nós vamos trabalhar. De qualquer maneira, antes de falar das emendas constitucionais, né, que acabaram sendo desenvolvidas no perfazer desse ano, eu gostaria de lembrar com vocês uma que tem uma grande relevância e que nós não abordaremos na aula de hoje, que é justamente a emenda constitucional 125, de 14 de julho de 2022. Essa emenda constitucional 125, ela tem aí uma grande relevância, uma vez que ela alterou o artigo 105 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil para, né, instituir dentro do recurso especial o requisito relacionado à relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Então, ela é uma matéria muito importante, principalmente, né, na valoração do Código Adjetivo Civil, né, que, ou seja, é justamente com relação ao Código de Processo Civil e também matéria tangente aí à nossa Bíblia Política, a nossa Magna Carta. Bem, de qualquer forma, dito isso, vamos começar então a nossa aula, a nossa exposição com relação a esses avanços, né, desenhados, esculpidos e talhados na nossa Magna Carta. De qualquer maneira, para que possamos compreender melhor esse assunto, eu quero rememorar com vocês alguns institutos, né? Alguns institutos que têm uma grande relevância para o meio dos cartórios. Quais institutos? Gente, sabemos que para o concurso de outorga e delegação, nós temos algumas matérias de maior incidência. Quais são essas matérias de maior incidência? Temos, número 1, o assunto acerca do constitucionalismo, né? Constitucionalismo é uma matéria extremamente importante, extremamente relevante. Constitucionalismo nada mais é do que aquela matéria que trabalha a questão da evolução das nossas constituições, que busca, em verdade, em seu cerne, seu âmago e seu bojo, o quê? Né? Constituições que desenham um limite ao poder estatal. Esse limite ao poder estatal, ele pode ser realizado por intermédio, né, de constituições escritas e até mesmo por intermédio das garantias fundamentais. Lembrando-se sempre que garantias fundamentais, né, tem aí também uma grande incidência dentro do concurso de outorga e delegação. E em breve nós falaremos também das dimensões desses direitos fundamentais. De qualquer maneira, o que é importante de ser dito? Dentro de constitucionalismo, nós temos alguns que têm uma maior incidência. Quais são os que têm maior incidência? Gente, temos 3 constitucionalismos precípios. O primeiro constitucionalismo é justamente o constitucionalismo chamado de constitucionalismo antigo, né, clássico, liberal. Esse constitucionalismo clássico liberal é aquele que surge logo após as revoluções, né, liberais. Então, o constitucionalismo norte-americano e o constitucionalismo francês. Aquele que traz em seu cerne uma maior quantidade de perquisição é o constitucionalismo francês, porque foi nele que nós tivemos a separação das funções do poder e também os primeiros direitos e garantias fundamentais. O que é importante de ser dito? Que naquela época, os direitos e garantias fundamentais, eles eram vistos, né, teoricamente, de acordo com os estándares da Revolução Francesa. Então, a gente pode falar de liberdade, igualdade, fraternidade. Naquele período, né, direito relacionado à liberdade, ou seja, direitos negativos. O Estado não precisava fazer absolutamente nada para que os cidadãos pudessem ter esses direitos, né? A exemplo do quê? A exemplo da vida, a exemplo da liberdade de pensamento, né? Liberdade de ir e vir. Em um determinado momento, daí já mais relacionado, né, ao segundo constitucionalismo social, né, que surge principalmente pós, né, a questão da quebra da Bolsa de Nova York,
nós temos aí um Estado intervencionista, um Estado que precisa realizar determinados direitos, né? São esses direitos, direitos prestacionais, direitos de segunda dimensão, a exemplo daqueles esculpidos e talhados dentro do artigo 6º da nossa Constituição. Então, a gente fala, por exemplo, do direito ao lazer, direito da moradia, direito de segurança. Esses direitos, diga-se de passagem, muitas vezes eles acabam sendo perquiridos dentro daquele contexto de reserva do possível e mínimo existencial. Lembrando-se sempre que o Estado ele precisa assegurar ao cidadão o quê? Né? Esses direitos com orçamento limitado. Então, quando a gente trabalha, né, esses limites, temos as chamadas escolhas trágicas, questão que muitas vezes pode ser relacionada dentro do direito administrativo e um mérito administrativo, quando não é perquirido, né, dentro do direito tributário e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo bem, sem nenhum problema. E depois, num constitucionalismo contemporâneo, que é o constitucionalismo onde nós estamos, né, onde os princípios têm aí maior aplicabilidade do que as regras, porque princípios são mais abstratos, então temos mais ponderação do que subsunção. Surgem os direitos fundamentais de terceira dimensão. Direitos fundamentais de terceira dimensão são aqueles chamados direitos difusos e coletivos. Isso a gente sabe que era bastante discutido, né? Desde 1979, quando o Karel Vazak ele estabelece, né, justamente a ideia das dimensões dos direitos fundamentais de acordo com os estándares da Revolução Francesa. De qualquer forma, por que eu estou falando desses direitos fundamentais? Porque nós tivemos, né, uma questão relacionada metade do ano passado e o início de uma discussão ainda nesse ano com relação à quinta dimensão dos direitos fundamentais. Prof, você me falou das 3 dimensões: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, direitos negativos, o Estado nada faz, né? Direitos prestacionais, segunda dimensão, o Estado precisa fazer alguma coisa, e direitos difusos, aqueles, né, aplicados para todo mundo. Qual que seria a 4ª dimensão e a 5ª dimensão? 4ª dimensão, gente, nada mais é do que uma ideia que busca que esses direitos fundamentais eles estejam vigentes em todo o mundo. Quando eu falo, por exemplo, da liberdade de crença, eu sei que alguns povos, algumas populações não têm essa liberdade de crença, né, pré-estabelecida. Então, como que eu faço para trazer isso? Através de uma uniformalização, né, ou universalização desses direitos no mundo em todo. Então, o direito, né, de 4ª dimensão são esses direitos relacionados a direitos universais. Alguns doutrinadores, como por exemplo Wagner Balera, né, professor da PUC São Paulo, ele coloca, né, a 4ª dimensão, exemplo, o direito à paz. Direito esse que pode ser perquirido até mesmo em razão das questões relacionadas às guerras, né, onde a gente tem a exemplo, né, de guerras recentes, Ucrânia e Rússia, bem como também, por demais, né, Israel e Hamas, né, ou seja, dentro da faixa de Gaza. Então, direito à paz é um direito de 4ª dimensão, um direito relacionado à universalização desses direitos. Então, um direito, né, que está sendo bastante discutido hoje em dia, tá? Sensacional, Maria Martins, com muita alegria, né? Até gosto, assim, né, nesse sentido de aulas leves e alegres, que eu acho que é importante, né? E estamos aqui nessa mesma proposta. De qualquer forma, 5ª dimensão. 5ª dimensão, gente, é o direito ao amor, né? Que legal, prof, que interessante. Direito ao amor, direito ao amor. Dentro desse direito ao amor, a gente desgarra, né, a questão do direito aos animais. Prof, qual que é a relevância do direito aos animais? O que está sendo discutido hoje com relação a esse direito aos animais? Notem, no ano de 2018, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, ele trouxe o quê? Ele falou que algumas pessoas amam mais os seus animais do que propriamente membros da sua própria família, né? Razão pela qual, no ano de 2018, né, nós tivemos o estabelecer, né, daquela questão falando que animais integram a família. E, por consequência, animais integrando a família, tivemos o estabelecer de alimentos e guarda sendo discutida para animais. Então, temos até uma entrevista recente da Mari Palma, que se separou, né, falando que está fazendo a guarda compartilhada do seu animal. Tudo bem. No ano de 2019, tivemos uma mudança, né, falando na natureza jurídica desses animais. Alguns doutrinadores pontuando que os animais são seres sencientes. Sencientes, seres sujeitos à dor, né, sujeitos a sentimentos. Olha que interessante.
Mais além, né, no ano de 2020, nós tivemos uma doutrinadora, né, no caso, presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, chamada Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias, ela trouxe, dentro do princípio da pluralidade familiar, um novo arranjo de família, falando que uma relação onde uma pessoa com seu respectivo animal nada mais é do que uma família multiespécie. Então, família multiespécie, né? Uma pessoa e seu animal. Olha que interessante. Então, além daquelas famílias trazidas, esculpidas e talhadas na nossa Constituição, que são 3, porque eu sempre brinco que 3 é mágico, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus. Quais são as 3? Casamentária, convivencial, né? E monoparental. Monoparental, um dos parentes, né? Ou seja, um pai e um filho, uma mãe e seu filho, tá certo? Convivencial, união estável. Casamentária, decorrente do casamento. Artigo 226, parágrafos 1º a 4º. Nós temos outros arranjos, como anaparental, sem pais, né? Composta, por exemplo, por avó e netos, tio e sobrinhos, por irmãos, né? Família, por exemplo, que a gente pode falar de trisal, e dentro do trisal, lembrando-se sempre que o CNJ não viabiliza que os cartórios, desde 2018, realizem, né, o reconhecimento desse arranjo familiar de maneira extrajudicial. Interessante, né? Temos também, por exemplo, a família ensamblada, recomposta, reconstituída, mosaico, aquela que é feita por vários outros arranjos familiares, os meus, os teus e os nossos, né? E agora, desde 2020, então, tínhamos a chamada família multiespécie. Até aí, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho. Acontece, gente, que em junho de 2022, então matéria também extremamente recente, que pode fazer parte dessa atualização, fizeram a seguinte provocação. Qual provocação, prof? A seguinte: nós sabemos que no caso de inadimplemento de alimentos, surge a possibilidade, né, da chamada prisão civil. Show! Se hoje, então, a grosso modo, eu posso falar que um animal recebe alimentos, se eu não pago os alimentos para esse animal, o sujeito que não paga, ele pode ser preso? Olha que interessante essa questão. Essa questão subiu até o STJ. E, no caso, né, a ministra Nancy Andrighi, ela pediu o quê? Ela pediu vista. Ela falou assim, olha, vou valorar essa questão, que é uma questão muito sensível, né? Para a gente poder discutir isso adiante. Então, o último, né, andamento que nós tivemos com relação ao reconhecimento de alimentos para os animais foi justamente, né, esse pé de junho de 2022, onde a ministra Nancy Andrighi pediu vista, já antecipando o seu voto, falando que o assunto é muito importante e ela iria estudar com seus respectivos cachorros, tá? Então, com relação aos direitos fundamentais, quinta dimensão, importante destacar a quarta dimensão, direito à paz, e a quinta dimensão com relação ao direito ao amor, e esses arranjos novos, né, com relação aí a questão, né, das novas formatações de família. Só um apontamento também que é importante, que pode ser discutido. Qual apontamento? Na verdade, dois, né? Duas decisões recentes. Um é um projeto de lei. Um projeto de lei que, a grosso modo, né, falou que não é mais possível o casamento de relação homoafetiva. Gente, esse projeto de lei que foi aprovado, né, com certeza será o quê? Será barrado em um controle de constitucionalidade. Por que você fala disso, prof? Pelo seguinte, a gente sabe que no Código 16, as famílias eram famílias necessariamente heterossexuais, né? Porque o Código 16, ele pensava na ideia de um ciclo reprodutivo, tá? Por demais, no Código 16, a família era uma família hierarquizada. O homem, teoricamente, mandava na mulher, né? Que loucura. Os filhos no Código 16 eram filhos somente genéticos e dentro do casamento, porque se fora do casamento surgiam aquelas expressões discriminatórias, né? Filho bastardo, filho ilegítimo. Então, no Código 16, a gente falava o quê? Que a família era uma família instituição, tudo dentro do casamento, nada fora do casamento. A gente sabe que quando o mundo muda, né, a gente precisa acompanhar essas mudanças, até para que o direito não se torne desacreditado. O Código de 2002, pautado na Constituição de 88, ele é um código pensado no amor, pensado no afeto, né? Não por outro motivo, desde o ano de 2011 é reconhecida a família homoafetiva, né? Notem por demais que a família que antes era hierarquizada, ela se horizontalizou,
homem e mulher com iguais direitos. Acaba o pátrio poder, em seu lugar surge o poder familiar, né? Com relação aos filhos, hoje filhos podem ser filhos genéticos e filhos socioafetivos. Lembrando-se sempre que filho é filho, não importa se dentro ou fora do casamento, não importa se genético ou socioafetivo, todos com iguais direitos, né? Isso, se eu não me engano, está no artigo 227, parágrafo 6º da nossa Bíblia Política. Então, com relação a essa decisão, né, nós, dessa mudança legislativa, acontecida recentemente, sabemos que ela sofrerá, a grosso modo, um controle de constitucionalidade. Tudo bem, sem nenhum problema. Outra questão que saiu recentemente, ainda com relação à parte de família, né, que pode ser perquirida, diz respeito à desnecessidade da separação antes do divórcio. Isso, teoricamente, gente, já vinha desde a emenda constitucional 66 do ano de 2010, né? Então, a emenda 66 de 2010, ela suprimiu a ideia da separação. Notem o quê? Que desde a Lei 6.515 de 77, que é a lei do divórcio, né, nós tínhamos a separação como um elemento essencial para o divórcio. Então, a gente tinha a separação direta, onde precisávamos de 2 anos de separado de fato, e a separação indireta, onde nós precisávamos de 1 ano de separado juridicamente para que pudéssemos pedir o divórcio. Com a emenda 66, não havia mais a necessidade dessa separação prévia. Note, né, que isso, e já foi bastante discutido, não acabou com a possibilidade de se ser pleiteada a separação. Isso fica ao vidrio da parte, né? Isso foi discutido e é interessante. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o primeiro posicionamento, quando surge a emenda 66 de 2010, era justamente que a separação, ela tinha, teoricamente, se tornado inconstitucional. Por que ela teria se tornado inconstitucional? Porque quando a gente muda a nossa Constituição, né, e é por ela gozar de uma relação de verticalidade de poder, o que acontece, né? O Código Civil, onde fala de separação, teria sofrido parecido de uma inconstitucionalidade superveniente, razão pela qual teria perdido seu eventual sentido. Lembrando-se também, né, pelo princípio da máxima eficácia, máxima eficiência. Não haveria necessidade de separação se eu já poderia entrar com o divórcio de maneira precedente. O que acontece? Acontece que essa teoria ela foi repaginada, né, no ano de 2015. No ano de 2015, a maioria da doutrina ela começou a entender que separação não padeceu de inconstitucionalidade por alguns fundamentos. Quais fundamentos? O primeiro delas, né, que a gente pode trazer, é que a Constituição ela não detalha todos os assuntos. Como a Constituição não detalha todos os assuntos, né, compete ao Código Civil assim o fazê-lo. Então é como se fosse uma norma de eficácia limitada. Lembrando-se sempre que, com relação à classificação da aplicabilidade da norma constitucional, José Afonso da Silva, ele fala o quê? Que as normas podem ser de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, né? Então é como se fosse uma norma de eficácia limitada. Tudo bem. Segundo posicionamento, o CPC de 2015 continuou detalhando a questão relacionada à separação. Então, razão pela qual o CPC, depois da emenda 66, por detalhar separação, e ninguém ter discutido ela, demonstra que separação continua valendo. E número 3, se a gente for parar para pensar na LINDB, né, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aquela norma de sobredireito, aquela lex legum, a lei que domina todas as demais leis, né, até brinco que é como o Senhor dos Anéis, é um anel que regula todos os demais anéis. Né? Então, essa é a natureza da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá está falando que a interpretação ela deve buscar o bem comum e o fim social. Tudo bem, sem nenhum problema. Então, notem, a separação, ela traz sempre um prazo. Esse prazo seria um prazo de reflexão, né? Prazo de reflexão para ver se quer desgarrar, né? Se quer se separar ou não. Tudo bem? Seria mais ou menos esse apontamento. Lembrando, só fazendo um apontamento, né? Já que a gente entrou nessa questão de virtude de uma decisão recente aí do STF, que nós tínhamos algumas classificações, né, da separação. A separação ela pode ser consensual, lembrando que separação consensual, diferente do divórcio, exige o prazo de 1 ano, né? Pode ser feito extrajudicialmente desde o ano de 2007, tá? A separação ela pode ser litigiosa. Se litigiosa, a gente tinha uma chamada separação-sanção, separação subjetiva, que era aquela quando tinha traição, né? Paula Fernandes, só porque eu tô falando da música, né? Era aquela que tinha infidelidade, Marília Mendonça. É aquela que tinha
adultério, né? Como diria Mr. Catra, para. E daí nós tínhamos 3 sanções. Quem traía perdia a guarda, hoje não perde mais. Quem traía perdia alimentos, hoje não perde os alimentos, até porque quem trai tem direito aos alimentos, chamados de alimentos necessários, aqueles para subsistência. Podemos até cantar a música do Mogli, o Menino Lobo, né? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Artigo 1694 e 1704 do Código Civil. E quem trai, né, perde a questão relacionada ao sobrenome. Note que a perda do sobrenome continua valendo, a perda do sobrenome continua existindo, né? Salvo algumas exceções, 3 exceções desenhadas, esculpidas no código. Gosto sempre de brincar do caso, né, de Marta Suplicy. Por quê? Porque se a gente retirasse o Suplicy de Marta, não saberíamos quem ela era. Se a gente não sabe quem ela é, exemplo, Marta Matarazzo, ela pode ter um prejuízo, uma vez que ela é uma figura pública e depende de votos. Tudo bem, né? Então, prejuízo à sua personalidade. Segundo exemplo, né? O filho dela é conhecido como Supla. Então, né, teoricamente, perdendo o Suplicy, há um prejuízo com relação à identificação do filho, né? Então, a gente pode trazer esse exemplo, né, só ilustrativamente, como a segunda exceção. E terceira exceção, lembrem-se sempre que o nosso legislador ele não conseguia pensar em todas as hipóteses. Então, ele faz o quê? Ele faz uma norma, né, de encerramento. Ele fala assim, qualquer outra situação onde eu possa demonstrar um prejuízo. Tudo bem? Então, essa era a chamada separação subjetiva-sanção. E nós tínhamos a separação, né, no caso, chamada de separação litigiosa, em virtude de razão objetiva. Essa ela pode ser falência quando não tem mais volta, né? Passados 1 ano, toda separação tem 1 ano, né? Tem um tempo, na verdade. Então, não tem mais volta. Eu lembro, então, assim, não tem Fábio Júnior, porque Fábio Júnior tem uma música que fala volta, vem viver outra vez a meu lado. Não tem, acabou, ou, né? E tínhamos a separação remédio. Separação remédio é aquela em que o sujeito, ele exterioriza uma debilidade mental após a questão relacionada ao seu casamento, onde a pessoa, né, teria que ficar 2 anos com, né, esse sujeito, ou essa pessoa que demonstrou essa debilidade psíquica incurável. Lembrando disso, né, em sala de aula, sempre lembro de Toninho da Lua, você não é Rutinha, tá acabando Mulheres de Areia, né? Diga-se de passagem, para aquele que acompanharam nos anos 90 ou até mesmo anteriormente. Tudo bem, sem nenhum problema. Então, já falamos das dimensões dos direitos fundamentais, estabelecemos aí 2 decisões recentes, né, do STF, uma relacionada à desnecessidade da separação antes do divórcio, que já era o que vigorava desde a emenda 66 de 2010, e a outra relacionada a um possível controle de constitucionalidade com relação à lei que fala, né, do casamento, a inviabilidade do casamento homoafetivo, que com certeza essa lei vai cair por terra. Tudo bem, sem nenhum problema. Gente, falando de controle de constitucionalidade, falando, né, de emendas constitucionais, eu quero lembrar com vocês outro assunto que cai muito além de constitucionalismo, que é a questão, dentro de teoria da Constituição, atinente ao poder constituinte. Que legal, prof, que interessante, né? Tô curtindo, tô gostando. Show. Lembre-se que o poder constituinte, né, ele desenha a realização de uma nova Constituição. Esse, então, é o poder constituinte originário, que surge dentro do período da Revolução, que a gente pode falar da Revolução Francesa, né, de forma um pouco precedente, onde o padre francês, Emmanuel Joseph Sieyès, ele escreve, né, o que é o terceiro estado, falando que, teoricamente, quem trazia as diretrizes da população era justamente o primeiro estado, né, o clero, e o segundo estado relacionado aí, né, à nobreza e tudo mais. Terceiro estado, que era a população, só pagava alta carga tributária e nada fazia, né? Nota, então, que com lastro no Supreme Power, né, e com lastro no contrato social, ele, então, desenha esse o que é o terceiro estado, né, também chamada de constituinte burguesa, fazendo o quê? Fazendo com que a população assumisse, né, as rédeas, teoricamente, aí, né, das diretrizes, né, das gestões, né, propriamente dita. Então, notem que o poder constituinte, né, ele pode ser originário ou poder constituído, né? Poder constituído é diferente do constituinte. Então, vamos falar do poder constituinte.
Gente, o Constituinte, ele surge com uma nova Constituição. Lembrando-se sempre que nós temos a Constituinte Histórica. Constituinte Histórica, aquela responsável pela criação da primeira Constituição. No caso do Brasil, né, é a Constituição Imperial de 1824. Então, nossa primeira Constituição Imperial de 1824. Surgem novas revoluções por intermédio de um processo chamado de revolução. Essa revolução, ela pode ser um golpe de Estado, quando quem assume o poder, está no poder, né, faz a nova Constituição, ou ela é também denominada de insurreição, né, ou chamada, né, de revolução propriamente dita, quando a própria população clama por uma nova Constituição. Até aí não temos nenhuma discussão, não temos até aí nenhum debate. Tudo bem, prof, entendi, né? Tô tranquilo. Acontece, gente, né, que dentro das características desse poder constituinte originário, a gente sabe que esse poder, ele é permanente, esse poder, ele é inicial, porque ele faz uma nova Constituição, ele é soberano, né? Ele é ilimitado e incondicionado. Observe, né, que tem um doutrinador português, que não é o Canotilho, é o Jorge Miranda, que fala que, teoricamente, né, ainda que o poder constituinte ele seja originário, ele apresenta alguns limites. Quantos limites? 3 limites. O primeiro limite que a gente pode falar é um limite, né, transcendente. Esse limite transcendente ele está relacionado justamente, né, aos direitos fundamentais que já foram adquiridos. Então, é o que a gente fala da vedação do retrocesso social, né? É o que a gente denomina de efeito cliquê, é o que a gente chama de entrincheiramento. Então, por isso que é importante entender, né, as dimensões dos direitos fundamentais, porque uma vez alcançados, né, esses direitos, teoricamente eles não poderiam voltar atrás. Outra forma que a gente tem, né, que a gente pode falar, diz respeito a quê? Diz respeito, né, ao limite imanente, que é com relação à formatação. Essa é bastante discutível, né? Não vou entrar tanto nessa ideia de limites dos limites. Quero falar dos limites heterônomos. Por que dos limites heterônomos? Porque os limites heterônomos, a gente parte da premissa, e aqui é importante também destacar um apontamento essencial, né? A gente parte da premissa que o Brasil, quando ele vai fazer eventualmente uma nova Constituição, ele tem tratados internacionais que ele ratificou precedentemente. Ele pode fazer uma nova Constituição? Ele pode, sem nenhum problema. Só que se ele fizer uma nova Constituição em descompasso com os tratados internacionais que ele mesmo, né, acabou assinando, ele pode sofrer, né, consequências de políticas externas, por mais que ele seja soberano. Essa, então, seria a ideia, né, quando a gente fala do quê? De um limite heterônomo. Prof, por que você está falando disso? Porque eu quero trabalhar a ideia dos status agora, dos tratados internacionais dentro do Brasil. Então, status dos tratados internacionais dentro do Brasil. E isso, teoricamente, pode ser requerido. Isso, teoricamente, pode ser perguntado. Notem, né, que a gente não fala na pirâmide de Kelsen. Por que não fala em pirâmide de Kelsen? Porque para Kelsen, para quem leu a teoria pura do direito, ele diz que a Constituição é a norma base. Se ela é a norma base, ela é a norma que está aqui embaixo, né? E não aqui em cima. E por demais, quando eu falo em pirâmide, quem falou em pirâmide foi Bobbio lendo Kelsen. Qual que é a terminologia mais adequada hoje em dia? A terminologia mais adequada hoje em dia é uma terminologia de Louis Favoret. Louis Favoret ele fala de blocos de constitucionalidade. Prof, são quantos os blocos de constitucionalidade? São 3, só lembrando porque 3 é mágico, né? Podemos falar então de Harry, Rony e Hermione, Han, Luke e Leia, Aragorn, Legolas e Gimli, né? Passado, presente e futuro, sei lá. Então temos 3 blocos de constitucionalidade. Aqui em cima, nós temos então a Constituição da República Federativa do Brasil. Somente ela? Não. Temos também os tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 3/5, 2 casas e 2 turnos, que é o mesmo quórum de uma emenda constitucional, como está no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Prof, que legal, entendi, sem nenhum problema, né? O que acontece?
Acontece que hoje nós temos 3 tratados internacionais aprovados com quórum de emenda. Quais são esses tratados internacionais? O primeiro tratado é o Tratado de Nova York, que fala das pessoas com deficiência. Inclusive, né, com lastro nesse tratado, surge o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que redesenha, né, o rol aí dos absolutamente e relativamente incapazes, né? Lembrando-se sempre que, em virtude desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela, ela se torna a última ratio. Artigo 84 dessa lei, que eu, se eu não me engano, é 13.146 do ano de 2015, né? Tô chutando, mas não lembro direito, mas eu acho que é isso aí, né? Então, artigo 84 e seguintes fala que a curatela se torna a última medida. Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é do ano de 2007 e foi aprovado com quórum de emenda constitucional, né, em 2009. O segundo tratado é o Tratado de Marrakech, feito no ano de 2013, que fala das pessoas com debilidade visual. Tudo bem, prof, entendi. E qual que é o terceiro? O terceiro, gente, lembre-se sempre que no ano de 2020 nós tivemos o assassinato de George Floyd. George Floyd, né, era um homem negro que levou ao movimento das vidas negras importam, né? Acontece que nesse mesmo ano foi feito um tratado internacional contra todas as formas de discriminação racial. Prof, que legal, né? Entendi. Esse tratado ele foi aprovado em janeiro de 2022, então teoricamente recente, com quórum de emenda constitucional. E já trouxe, né, algumas discussões meio que impactantes e que afetam, inclusive, a várias órbitas, né? A exemplo da órbita do direito penal, quando a gente fala dentro da Lei CAO 7.716, do quê? Né? Da questão de equiparação da injúria racial com o racismo. Olha que interessante. Então, uma mudança, a corrida desenhada e esculpida em virtude, né, dessa questão constitucional. Show de bola. Pergunta que pode ser feita, então, inclusive, na parte de constitucional, tem como na parte de direito penal. E o segundo, né, segundo bloco. Segundo bloco, nós temos tratados internacionais de direitos humanos, que não foram aprovados com esse quórum de emenda. Notem, então, né, que a gente tem, acima da lei, tratados internacionais, né, tanto sem quórum de emenda quanto com quórum de emenda. É inclusive aqui que surge o chamado controle não só de constitucionalidade, mas controle de convencionalidade. Sabe o que é interessante? Que a nossa Constituição, por exemplo, ela viabiliza, ela franqueia a prisão do depositário infiel. Nossa, prof, mas eu vi uma súmula vinculante falando que não é possível a prisão civil do depositário infiel. Por que não? Porque nós temos, né, justamente o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica inviabiliza essa prisão. Então, por mais que esteja na Constituição, não teria como regulamentar, porque nós temos hoje um duplo filtro, o Tratado Internacional e a Constituição. Prof, entendi, né? Estou empolgado, estou entendendo, então, como que seria esse limite heterônomo, tá? Então, só lembrando, poder constituinte, ele é inicial, ilimitado e incondicionado. Só que com relação a esse limitado, coloquem um asterisco, porque Jorge Miranda, doutrinador português, ele compreende o quê? Que essa, né, ilimitado é um ilimitado, entre aspas, uma vez que nós temos 3 tipos de limitação. Limitação transcendente, imanente e heterônoma. Show de bola, sem nenhuma discussão. Temos, em contrapartida, o poder constituído. Esse poder constituído, gente, ele pode ser um poder constituído, né? Lembrando que é secundário, limitado, né? Limitado quanto à matéria, por isso que a gente tem as chamadas cláusulas pétreas, cernes inabolíveis, núcleos de intangibilidade, e ele é condicionado quanto à forma. Ele é limitado porque ele precisa passar por 2/5, né? 3/5, 2 casas e 2 turnos. Show de bola. Esse limitado, ele pode ser limitado, né? Poder constituído, derivado, lembrando-se sempre, né, que o derivado é aquele que elabora a Constituição dos Estados e faz a parte da lei estadual, né, a parte estadual da lei orgânica do Distrito Federal, né, onde se encontram, inclusive, aquelas normas de observância obrigatória, os princípios estabelecidos, extensíveis, né, e aqueles princípios sensíveis. Com relação a eles que você quer falar hoje? Não quero lembrar, porque com relação a isso, nós não tivemos nenhuma atualização, não tivemos nenhuma mudança, né? Quero falar sobre o poder constituinte derivado, né, o constituído, né, chamado de reformador, de segundo grau, de emendabilidade. É aquele que faz as emendas, né, ordinárias, é aquele, então, que pode ser trazido por tratados internacionais com força de emenda,
dentro dele, nós temos, sim, alguns limites, tá? O primeiro limite, que muitas vezes pode ser perguntado, até mesmo em razão, né, do período de pandemia, e tivemos uma emenda constitucional no ano de 2020, né, diz respeito aos chamados limites circunstanciais. Notem o seguinte, que limites circunstanciais acontecem em 3 situações. Por que 3, prof? Só para repisar, porque 3 é mágico, 3 é holístico, né? Lembrem-se que eram os 3 os reis magos, sei lá, né? Lembrem-se por demais, né? Que 3 é um número, né, do átomo. O átomo é, né, tem o quê? Elétrons, prótons e nêutrons, sei lá, né? 3 é um número mágico, 3 é um número holístico. Então, esses limites circunstanciais, eles podem ocorrer em estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Por que é importante de ser dito? Porque no período da pandemia foi decretado o quê? Calamidade pública. Então, no período da pandemia, não era estado de defesa, não era estado de sítio, não era intervenção federal. Calamidade pública viabiliza, franqueia a emenda constitucional. Não impede essa emenda, né? Sem nenhum problema, sem nenhum empecilho com relação a isso. Notem também que a intervenção estadual, né, também não gera limitação aqui à possibilidade de emenda constitucional, até porque nós estamos tendo algumas discussões com relação a intervenções, né, principalmente feitas pelo Exército, com relação à segurança em alguns estados, propriamente dito, o que pode ser, né, levantado, pode ser discutido, principalmente na prova, que seja de concurso de outorga e delegação, sem nenhum empecilho. Com relação às cláusulas pétreas, os cernes inabolíveis, é importante lembrar que o artigo 60, parágrafo 4º, buscando trazer uma identidade à Constituição, ela fala o quê? Que são cláusulas pétreas, né? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, né? O que? A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Observe que direitos e garantias individuais, eles fazem parte dos direitos fundamentais, né? Mas não são os direitos fundamentais como um todo. Então, de forma expressa, são direitos e garantias individuais. Quais são os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, gente, são direitos individuais, artigo 5º, direitos sociais, artigo 6º, né? Direitos relacionados à nacionalidade, e aqui eu tenho uma coisa importante para falar, que é essencial, né, para o RCPN, né, para o Registro Civil das Pessoas Naturais. A gente vai falar da emenda 131 constitucional, uma atualização extremamente recente, tá? Ou seja, de 3 de outubro agora desse ano. Temos, né, por demais, os direitos relacionados aos partidos políticos e direitos políticos. Então, esses são os direitos fundamentais como um todo. Para entender o processo de emenda constitucional, nós temos o segundo limite, né? O terceiro limite, além do circunstancial e além das cláusulas pétreas. Esse terceiro limite é o limite formal, limite procedimental. O que eu preciso observar? Gente, primeira coisa, procedimento. Quando eu faço uma emenda, a emenda tem que ser aprovada, né? Lembrando-se sempre, por 3/5, 2 casas e 2 turnos. Não tem sanção e veto. Então, procedimento, 3/5, 2 casas e 2 turnos, é a dinâmica, sem sanção e veto. É promulgado pela mesa da Câmara e do Senado. Essa E do Senado é uma pegadinha que é muito usual em prova de primeira fase. Vai colocar a mesa da Câmara ou Senado, ou mesas do Congresso, né? Mas é mesa da Câmara e Senado. Com relação à sessão legislativa, notem, né, que o projeto de lei, ele teoricamente, ele pode ser, né, representado na mesma sessão, tudo bem? E aqui, quando a gente fala em sessão legislativa, se a emenda não passa nessa sessão, só pode ser para a próxima sessão legislativa. Então, é um período anual, tá? Com relação à iniciativa, lembre-se que a emenda constitucional, ela tem iniciativa de quem? Do presidente, de 1/3 das casas e 50% das assembleias legislativas, por maioria simples. Por que você está falando disso? Porque esse ano nós tivemos a aprovação de 3 emendas constitucionais. Então, no perfazer desse ano, nós tivemos 3 emendas constitucionais. 2 delas não têm tanta valia, né? Pelo menos quando eu parto da premissa do mundo dos cartórios. Quais são elas? A 129. A 129, né, ela é do dia 5 de julho de 2023.
O que ela fala? Ela trouxe o artigo 123 na ADCT, que seriam os atos de disposição constitucional transitória, com o fito de assegurar um prazo de vigência adicional aos instrumentos de permissão lotérica. Esse, então, né, que seria a emenda 129, ele não tem uma roupagem voltada para a serventia, não vejo, apesar de ser nova essa emenda, de sendo perquirida, né, sendo aí perguntada, pelo menos no mundo dos cartórios. A outra emenda, essa mais relevante para aqueles que têm interesse no ingresso da carreira da magistratura, né, altera o artigo 93 da Constituição. É a emenda 130, né, do dia 3 de outubro desse ano, então mês passado. O que ela fala? Ela permite a permuta entre juízes de direito, né, aprovados em concurso de natureza estadual, para que façam as mudanças em diferentes tribunais. Então, ela traz alguns requisitos nesse sentido. Show de bola, né? Então, esse, para quem busca o ingresso no concurso da magistratura, faz todo o sentido de ser perguntado. Agora, um que é essencial para o mundo dos cartórios é justamente a aprovação da emenda constitucional de número 131. Essa emenda constitucional de número 131, ela também é do dia 3 de outubro. E o que ela faz? Ela alterou o artigo 12 da Constituição, suprimindo a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade, né? Incluindo exceção para situações relacionadas ao apátrida. Prof, não entendi. Tem como você me ilustrar? Tem. Notem o seguinte, quando eu fazia a leitura do artigo 12 da nossa Constituição, eu vou lá ver, né, quem são os brasileiros natos. Lá vai estar escrito assim, são brasileiros natos aqueles que são nascidos na República Federativa do Brasil. Show de bola. Ou aqueles, né, que são também nascidos no que a gente chama do que? De uma ampliação, teoricamente, do território brasileiro, né? Então, a gente fala de um território ficto, né? Esse território ficto é aquele que fala o seguinte, aqueles que são nascidos de pai ou mãe brasileira que estejam a serviço da República Federativa do Brasil, né? Ou ainda, os nascidos de pais e mães brasileiras, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, né? Ou venham a residir no Brasil, né, na República Federativa do Brasil, e optem a qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, a gente tem os natos, né, nesse sentido, que nasçam no Brasil, ou os pais estão em serviço, ou mesmo que não estejam em serviço, venham a fazer esse pedido, optem pela nacionalidade brasileira. Só que o que acontecia? Em algumas circunstâncias, né, era possível a perda da nacionalidade do brasileiro. Essa perda da nacionalidade do brasileiro estava pré-estipulada no parágrafo 4º da nossa Constituição, né? Artigo 12, parágrafo 4º. E falava o quê? Falava que era possível perder a nacionalidade, né, se adquirisse outra nacionalidade. Lembrando-se sempre de algumas exceções. Eu adquiri outra nacionalidade, mas não perdia, né, se a nacionalidade estrangeira reconhecesse a brasileira, tudo bem. Ou ainda, né, não perdia em caso de imposição da naturalização pelo nome estrangeiro residente em outro estado, né? Então, eram essas duas exceções. E hoje em dia, gente, nós tivemos a modificação com relação a esse inciso 2. Então, eu posso perder a nacionalidade brasileira? Posso. Notem que eu posso perder se ela for cancelada, né, no processo de naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização. Notem, né, que tudo aquilo que decorre de um ato viciado não tem como ser validado, né? Então, é essa ideia desenhada, esculpida no parágrafo 4º, inciso 1º, né? E no inciso 2º fala o seguinte, que ele pode vir a fazer pedido expresso de perda de nacionalidade perante a autoridade brasileira competente. Então, né, ele pode fazer esse pedido e que venha acarretar a questão, né, do apátrida, né, do chamado eimátulos. Prof, por que isso aconteceu, né? Qual é a razão dessa emenda constitucional 131? Não sei se vocês recordam, mas nós tivemos uma situação, né, de uma brasileira que assassinou o seu marido, né, nos Estados Unidos. E lá ela teve a perda da nacionalidade brasileira, né,
decretada por ter se naturalizado norte-americana. E o que aconteceu, né? Que essa mulher, chamada de Cláudia Hoerig, ela foi, né, extraditada do Brasil e mandada novamente para os Estados Unidos para responder por esse crime no exterior. Por quê? Porque o STF, à época, se não me engano, no ano de 2019, ele entendeu que essa Cláudia, ela tinha deixado de ser brasileira por vontade própria, para tornar-se unicamente cidadã norte-americana. Então, o que acontece? Acontece que, vendo essa situação, o senador, né, Antônio Anastasia, que hoje é atual ministro do Tribunal de Contas da União, ele fez a propositura da PEC, né? Se não me engano, era a PEC 6 do ano de 2018. Essa PEC 6 de 2018 é a PEC, então, que modificou a questão relacionada à nacionalidade. Então, o que a gente pode falar? Só mais uma vez para repisar, né? Que hoje, então, a Constituição, ela prevê a perda da nacionalidade brasileira em caso de aquisição de nova nacionalidade, com duas exceções: se a lei do outro país reconhecer a nacionalidade originária ou se impuser a nacionalização como condição para a permanência no país. Com essa mudança, que aconteceu então a partir do dia 3, né, de outubro do ano passado, o cidadão apenas perde a nacionalidade brasileira se fizer um pedido expresso, por escrito, né? E mesmo assim, ele pode readquiri-la. Note ainda, né, que mais para frente será preciso que a nossa legislação defina como vai acontecer esse processo de reaquisição. Então, assim, olha, eu pedi expressamente para me tornar, né, uma apátrida, não quero mais ser brasileiro. Tudo bem, sem nenhum problema. Me arrependi, quero me retratar, quero voltar a ser nato, né? Então a gente precisa de uma legislação nesse sentido que regulamente, né? Note, então, que seria uma ideia de um conceito de uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é aquela norma, então, que a gente precisa de uma lei que estruture, né? Que verticalize, que esmiúce. Até porque, nos termos atuais, que podem até mesmo ser repaginados, repisados, né? A reaquisição da nacionalidade brasileira vai exigir a renúncia da nacionalidade estrangeira adquirida ou, então, a comprovação de que há o enquadramento, né, em alguma daquelas circunstâncias que deixaram de existir na Constituição, mas infraestruturalmente pode continuar sendo aí exigida, né? Então, essa emenda de número 131, ela é uma emenda, né, relacionada à nacionalidade e essencial, né? Ou seja, uma emenda que tem uma grande probabilidade aí de ser perguntada, e é a emenda das emendas, a grande modificação legislativa que aconteceu na parte de direito constitucional, voltado para o mundo das serventias, no perfazer desse ano, e é, né, extremamente recente, tem um mês agora, né? Então, um mês sozinho, né? Então, essencial aí para o RCPN, né? Para as pessoas naturais. Prof, o que mais você acha importante de ser discutido, até mesmo pensando uma eventual perquisição, né, dentro dos concursos serventias, notando, né, a abertura aí do 13º concurso no estado de São Paulo, né? Eu acho interessante só lembrar com relação a controle de constitucionalidade, né? Só lembrando, quais são os temas essenciais? Constitucionalismo, cai muito, né? Poder constituinte, cai muito, já falamos. Teoria da Constituição, então, classificação das constituições, né? A parte com relação à hermenêutica, né, constitucional, cai bastante. Mas cai bastante também controle de constitucionalidade. Dentro de controle de constitucionalidade, né, já discutimos a questão dessa lei que foi criada, essa lei que inviabiliza o casamento afetivo, que com certeza vai padecer aí, né, de inconstitucionalidade, tá? Sem nenhum problema, sem nenhum empecilho. Outro projeto de lei que está sendo realizado, né, agora que vai ser discutido novamente, com relação ao marco temporal, né? O STF já decidiu, o Congresso Nacional não se sentiu, né, representado com essa decisão do STF, né? Então está trazendo um novo projeto de lei que provavelmente vai ser aprovado e vai ser, né, declarado inconstitucional novamente pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho. De qualquer maneira, o que é importante falar? Com relação, né, à inconstitucionalidade e a classificação dessas inconstitucionalidades. Notem que a inconstitucionalidade, ela pode ser uma inconstitucionalidade direta e uma inconstitucionalidade indireta.
Prof, não entendi. Inconstitucionalidade indireta é quando a própria Constituição, né, ela é lesada, ofendida, né, por uma lei. Então, a lei vem e descumpre o texto constitucional. Texto esse que é o fundamento de validade de todas as demais normas, uma vez que a Constituição, ela goza de uma relação de verticalidade de poder, né? Ela está, então, acima dessas demais normas. Não por outro motivo, né? Nós temos o quê? Dois fenômenos. O primeiro fenômeno, né, olhando de cima para baixo, né, é justamente o fenômeno que impõe, né? É o fenômeno, então, que a grosso modo faz o quê? Um efeito prisma, né? Chamado também por demais, né? Do que? De contaminação virótica da Constituição. Quando eu pego, então, um fundamento da Constituição, por exemplo, dignidade da pessoa humana, eu posso observar essa dignidade da pessoa humana em todas as demais searas, né? A exemplo da dignidade da pessoa humana no direito penal, né? Quando eu falo do princípio aí da proibição de pena indigna, quando eu falo, por exemplo, direito constitucional, né? Ou seja, tributário, falando do princípio da vedação do tributo de natureza confiscatória. Quando eu falo, por exemplo, no direito civil, pensando na questão do bem de família, e dentro de bem de família, dois julgamentos recentes, extremamente importantes de serem trazidos. Quais são esses julgamentos? Né? Só lembrando, e os dois são de março do ano passado. Primeiro julgamento, né? Relacionado aí às exceções do bem de família. Exceções essas previstas no artigo 3º, né, da Lei 8.009 do ano de 1990. A primeira exceção, né, com relação à questão do financiamento. Gente, se eu estou financiando a minha casa não é minha, razão pela qual eu posso perder a minha casa, bem de família, para o banco, né, sem nenhum problema. Acontece que essas exceções, elas estão num rol taxativo. E daí o que aconteceu? Aconteceu uma situação de um sujeito que já tinha o terreno e fez um contrato de empreitada. Ele falou assim: você constrói a minha casa, empreiteiro, né? O empreiteiro foi lá e construiu. O sujeito não pagou o empreiteiro. Tudo bem, sem nenhum problema. E daí? O empreiteiro cobrou, né, o pagamento. Ele falou: não vou pagar, né? E essa casa é minha única casa, bem de família legal. Putz, as exceções, né, do bem de família se encontram no rol taxativo. Nossa, prof, que interessante, que bacana, né? Então ele não pagou a casa para o empreiteiro. Chegou a ministra do STJ, ministra Nancy Andrighi, e equiparou o contrato de empreitada a um contrato de financiamento, falando então que se trata de uma exceção ao bem de família, né? Então, primeira decisão de março do ano passado é essa equiparação do contrato de empreitada ao contrato de financiamento. Tudo bem. E a segunda exceção, dentro, né, dessa roupagem, já que a gente está falando desse efeito prisma, dessa contaminação virótica da Constituição, né, do bem de família, patrimônio mínimo, dignidade humana, diz respeito, né, à questão do fiador. O que acontece? A pessoa, ela foi fiadora, né, de um imóvel empresarial e ela estava para perder a sua casa. Daí ela falou assim: não acho justo eu perder a minha casa, bem de família, direito de moradia, para assegurar o quê? Um comércio, né? Isso aqui demonstra uma lesão ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Eu perco a minha casa, a minha moradia, a minha dignidade para assegurar um comércio, né? Não faz sentido, não é justo. Essa questão foi até o STF e foi decidida pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele falou que dentro das exceções da Lei 8.009 de 90, com relação à impenhorabilidade do bem de família, artigo 3º, né, está escrito somente fiador. A lei não faz distinção se é fiador de imóvel residencial ou imóvel comercial, razão pela qual há, então, uma mitigação ao bem de família. Show de bola, decisão, então, extremamente importante quando eu faço essa observação da Constituição olhando para baixo. E quando eu olho de baixo para cima, né, surge o quê? Surge o fenômeno da filtragem constitucional. Sempre tenho que observar o código de acordo com a nossa Bíblia política. Então, temos essa relação de verticalidade de poder da Constituição e da lei. Lei que descumpre a Constituição, então, né, ela tem aí uma apuração, uma inconstitucionalidade direta, sem nenhum problema, sem nenhum entrave, sem nenhum empecilho.
Acontece que a inconstitucionalidade, ela pode acontecer de maneira indireta. E se ela acontece de maneira indireta, nós temos duas subclassificações, duas classificações que buscam a questão de um filtro, né? Um filtro, exatamente. E aqui, essa questão, né, para aqueles que têm interesse, pode surgir dentro da matéria do direito administrativo, como dentro da matéria de direito constitucional. Não entendi. Quando eu falo, por exemplo, dos deveres, dos poderes do, né, direito administrativo, a gente sabe do poder regulamentar. Então, é possível que o gestor regulamente uma lei, né? Então, a gente tem a Constituição, tem a lei e tem aqui um regulamento. Tudo bem, sem nenhum problema. O que é importante de ser dito? Gente, se essa lei é declarada inconstitucional, o regulamento que está abaixo da lei, por arrastamento, né, por atração, também será inconstitucional. Então, se a lei é inconstitucional, o decreto que a regulamenta, por arrastamento, né, a grosso modo, mais uma vez, né, por afetação, também será inconstitucional. Então, o que é importante de ser dito? É importante de ser dito que essa primeira forma de inconstitucionalidade indireta, por arrastamento ou por atração. E a segunda forma, que essa pode ser perguntada. A segunda forma, gente, é a que a gente chama de inconstitucionalidade por via reflexa, por via oblíqua. Por que ela pode ser perguntada? Porque no período, né, que a gente pode falar do período de pandemia, nós tivemos uma decisão do STF falando que com relação à saúde, o município pode, né, regulamentar algumas questões. Show de bola. Tivemos alguns municípios que se empolgaram, né, e começaram a exorbitar o poder legislativo de lei, né, que estava acima dela. Quando nós falamos disso, essa lei ela não pode sofrer de ADI, né? Porque não é ela que está lesando a Constituição, mas ela, teoricamente, pode sofrer, né, um controle reflexo. Então, essa lei é uma norma ilegal, né? Ela descumpre a lei, ela excede a lei, então ela é uma norma ilegal, né? Então, a gente pode falar por forma oblíqua, reflexa, também inconstitucional. Tudo bem? Gente, eu acho que chegando aí nesses 57 minutos de aula, eu acredito que eu tenha trabalhado as grandes mudanças legislativas, né, do Profazer aí do nosso último ano com relação à parte do direito constitucional. Fico feliz, né, que pelo menos a Mariana tenha gostado da aula. Acredito sim, Mara, que a aula ficará gravada, tá? Eu vou checar isso, inclusive, depois com o Marcos, né, que está aqui nos assessorando, mas acredito que sim, que a aula ficará gravada. De qualquer maneira, né, me coloco à disposição de vocês para todas as indagações. E prof, hoje eu não tenho indagação, não consegui refletir direito, adequadamente sobre a matéria, né? Você jogou muita informação no dia de hoje. Não tem nenhum problema. Permanecemos à disposição de vocês, né? Até porque, como diz o filósofo Erasmo, que não o tremendão, né? O carinho recíproco entre aquele que aprende e aquele que ensina é o primeiro e mais importante degrau para se chegar ao conhecimento. Então, eu fico aqui à disposição de vocês, né, para eventuais indagações, até porque a gente anda aí de mão dada rumo à aprovação daqueles que buscam essa, né, aprovação dentro do mundo das serventias. Tudo bem? Gente, pode perguntar, agradeço de coração, então, a Mariana, Mara, Zara, né, Liana e ao Daniel. Não tem nada que agradecer, gente, tá? Fico à disposição mesmo de vocês de todo o coração, tá? E se quiserem, pode perguntar, gente. Estamos aqui para isso, né? Vocês têm alguma dúvida? Falei muito rápido, acho que sim, né? Muitas vezes eu me empolgo e daí eu vomito matéria. Foi rápido, gente? Foi de boa? Sossegado? Sim, sim. Então é isso, gente. Vou me despedindo de vocês. Deixo o meu e-mail, né, para quem quiser tirar dúvida. O meu e-mail é f de Fernando, gizzi, né, de gize, @uol.com.br. Então, se tiverem alguma indagação, podem perquirir, podem indagar, né, no seu respectivo tempo. Dito isso, um forte abraço, um grande beijo no coração de vocês, né? Até mais, gente. Tchau, tchau.